E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vitor e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre relações métricas no triângulo retângulo, beleza? Bom, vocês basicamente já conhecem a primeira relação métrica, que é o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: quando a gente tem um triângulo retângulo em que o A, por exemplo, é a nossa hipotenusa e B e C são os nossos catetos, a gente pode afirmar que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, tudo bem? Então, o Teorema de Pitágoras é a relação fundamental, que é a primeira relação que a gente aprende no triângulo retângulo, tudo bem? Só que agora o que a gente vai fazer? Nós vamos evoluir, nós vamos ver mais relações, e essas relações vão ser fundamentais para a gente resolver uma pancada de exercícios, tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar a altura desse triângulo, beleza? E, bom, vocês percebam o seguinte, ao traçar a altura, meio que esse segmento A ficou dividido em dois pedaços, certo? Bom, eu vou chamar esse primeiro pedaço aqui de M e esse segundo pedaço de N, tudo bem? Bom, então com isso o que a gente tem? A gente tem o triângulo retângulo original, esse triângulo grandão aqui, e perceba que dentro desse triângulo grandão, acabei criando dois triângulos retângulos no interior deles, beleza? E, além disso, nós temos essas pequenas observações aqui. Ó. Bom, eu sei que esse ângulo aqui ele é igual a esse aqui. Por quê? Primeiro, se a gente pensar nesse triângulo aqui, a gente sabe que a soma dos ângulos internos dá 180. Beleza? Bom, se aqui é m aqui é 90, aqui tem que ser 90 menos, sei lá, vamos chamar de beta, por exemplo, se aqui for beta. Bom, e eu sei que tudo isso aqui, esse ângulo todo tem que ser 90. Mas se esse cara aqui vale 90 menos beta, esse ângulo aqui tem que ser beta. Então, garanto que eles são iguais. E a mesma ideia, deixa eu só apagar para a gente poder não ficar uma confusão aqui de números, de ângulos. E, só traçar a altura aqui. Bom, então a gente tem que esse ângulo N, esse ângulo beta é igual a esse aqui. E nós temos que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Beleza? Então, com isso, a gente acaba tendo dois triângulos semelhantes. Vamos estudar a partir da relação desses dois triângulos semelhantes, vamos ver as relações no nosso triângulo retângulo, beleza? Então, vamos lá. Então, basicamente, eu desenhei aqui mais bonito aquele triângulo que eu fiz no slide anterior. Botei a altura e esse segmento M, o segmento N. E esse ângulo M, esse ângulo M não, esse ângulo aqui de um tracinho e esse ângulo aqui de dois tracinhos. Bom, ficou faltando ali em cima, mas eu vou colocar. Esse ângulo de dois tracinhos é igual a esse aqui. E esse ângulo aqui de um tracinho é igual a esse aqui. Bom, para facilitar a visualização, eu separei esse triângulo grandão em dois triângulos. Tudo bem? Mas olha só. Como a gente tem aqui um triângulo do outro e que nós temos esses dois ângulos iguais, a gente tem que os triângulos são semelhantes pelo caso AA, ou seja, são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, a primeira relação que eu vou fazer é a seguinte. Pessoal, observa para o triângulo grandão aqui o seguinte. A hipotenusa não é o A? Então, eu tenho que A está para... Agora, olha esse triângulo aqui pequeno. Esse lá, vamos fingir que esse ponto aqui é D e eu vou chamar aqui de D. Olha para o triângulo ADC. A hipotenusa não é o B? Então, eu tenho que a hipotenusa do triângulo grande está para a hipotenusa do triângulo pequeno, assim como essa... Agora, se eu analisando nesse triângulo grande, esse B aqui é um cateto maior, né? E em relação ao triângulo pequeno agora, o cateto maior é o N. Então, o que a gente tem com isso aqui? A gente tem que B ao quadrado é igual a vezes N. Tudo bem? Ou seja, aqui nós temos uma primeira relação métrica, que é a seguinte. Esse cateto ao quadrado ele é igual à hipotenusa do triângulo grande vezes a projeção desse cateto na hipotenusa. Pensa na projeção como se fosse uma sombra. Esse cateto aqui projeta essa sombra aqui. Tudo bem? Pessoal, só uma pequena observação. Vocês não precisam entender ou decorar essa forma de demonstração. Vocês precisam compreender a fórmula
para aplicar, tudo bem? Eu estou apenas mostrando a construção para vocês verem de onde que saiu essas relações. Então, a primeira relação que a gente tem é que um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, tudo bem? Bom, vamos para a segunda relação. Bom, seguindo a mesma ideia, esse ângulo aqui é de um traço e esse aqui é o de dois traços. O que eu vou olhar agora? De novo, eu vou olhar a hipotenusa do triângulo grande, que é o A, está para agora a hipotenusa desse triângulo pequeno aqui, ó. Olha o triângulo BAD. A hipotenusa desse triângulo BAD é o C. Então, eu sei que a hipotenusa do triângulo grande está para a hipotenusa do triângulo pequeno, assim como, pessoal, olha no triângulo grande, ABC. Esse segmento C aqui é o cateto menor do triângulo grande, certo? Então, eu sei que o cateto menor do triângulo grande vai ter que estar para o cateto menor do triângulo pequeno. E o cateto menor é o segmento M. Então, com isso, multiplicando cruzado, o que eu tenho? Que C ao quadrado é igual a A vezes M, tudo bem? Ou seja, esse cateto ao quadrado ele é igual ao produto da hipotenusa vezes a projeção do seu cateto. Reparem que foi basicamente a mesma coisa do outro triângulo, da relação passada que a gente fez, só que isso mudou o lado. Ou seja, o C é ao quadrado, ou seja, esse segmento ao quadrado é igual à hipotenusa A vezes a projeção desse cateto na hipotenusa. Tudo bem, pessoal? Então, mesma coisa, vocês precisam entender essa relação. Entendida a relação, vocês vão pegar qualquer exercício e vão matar. Beleza? Vamos para a próxima relação. Novamente, aqui eu vou botar os dois traços e aqui um traço. Pessoal, olha para esse triângulo pequeno aqui. ADC. Quem é o cateto menor desse triângulo? É o segmento H, certo? Então, eu sei que H está para... Agora eu quero que vocês olhem para o triângulo... Para esse triângulo aqui, ADC. Quem é o cateto maior desse triângulo? É o N, certo? Beleza, então eu sei que o cateto menor está para o cateto maior. Agora vamos olhar para outro triângulo. Quem é o cateto menor? O cateto menor é o M, certo? E quem é o cateto maior? É o H. Então, eu peguei o cateto menor desse triângulo ADC, que é esse o H, está para o cateto maior do triângulo ADC, que é o segmento N, assim como o cateto menor do segmento desse triângulo ABD, que é o M, está para o cateto maior do triângulo ABD também, que é o H. Então, fazendo essa multiplicação cruzada, o que eu vou ter? Que H ao quadrado é igual a M vezes N. Ou seja, pessoal, a altura do triângulo ao quadrado ele é igual ao produto das projeções dos catetos, tudo bem? Ou seja, H ao quadrado é igual a esse cara aqui ao quadrado vezes esse cara aqui ao quadrado, tudo bem? Vamos para a nossa próxima relação. Bom, vamos lá. Agora vamos olhar o seguinte, pessoal. Olhem a hipotenusa do triângulo grande. É o segmento A, certo? Então, a hipotenusa do triângulo grande está para seu cateto maior, B. Beleza? Assim como a hipotenusa desse triângulo pequeno aqui, ABD, está para seu cateto maior, H. Beleza? Então, o que eu peguei? A hipotenusa do triângulo grande está para o seu cateto maior, assim como a hipotenusa do triângulo pequeno está para o seu cateto maior. Multiplicando o que a gente tem? A vezes H igual a B vezes C. Ou seja, pessoal, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Beleza, pessoal? Mais uma vez, vocês precisam entender a fórmula. Entendeu a fórmula? Vocês vão pegar qualquer exercício e vão matar. Beleza? Vamos para a nossa... mais uma relação, na verdade, que é bem similar a essa. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de pegar agora a hipotenusa do triângulo grande, eu vou pegar a hipotenusa desse triângulo ADC aqui. Beleza? Então, a hipotenusa B, ou seja, a hipotenusa do triângulo desse triângulo ADC, que é B, está para o seu cateto maior,
que é o N. Beleza, pessoal? Assim como a hipotenusa C do triângulo ABD está para o seu cateto maior, H. Então, fazendo a multiplicação cruzada, o que nós vamos ter? B vezes H igual a C vezes N. Então, o que a gente tem? Que esse cateto aqui grande vezes a altura é igual ao outro cateto vezes a projeção desse cateto B. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, é pegar as fórmulas e tentar fazer uma analogia com o desenho. E vocês não precisam decorar essa parte da demonstração. Isso não vai ser cobrado para vocês. Vocês precisam entender a fórmula para aplicar. Beleza? E vamos agora para a nossa última relação. Bom, eu vou pegar agora a hipotenusa desse triângulo ABD. A hipotenusa desse triângulo ABD está para a hipotenusa do triângulo ADC, que é o B, assim como o seu cateto menor M está para o cateto menor do triângulo ADC, que é o H. Então, pessoal, multiplicando os dois, o que nós temos? C vezes H é igual a M vezes B. Ou seja, o cateto menor vezes a altura é igual a esse cateto maior aqui vezes a projeção do cateto C. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a gente fecha essas relações. Bom, então com isso a gente pode então resumir todas essas relações que a gente acabou de ver no único slide, beleza? Então, pessoal, para vocês pegarem isso aqui de forma beleza, de forma tranquila, vocês têm que, infelizmente, decorar essa forma do triângulo, tudo bem? E com essa configuração, vocês têm essa seguinte relação. Ou vocês simplesmente compreendam, conseguem entender como é que funciona a jogada aqui e é só aplicar. Então vamos lá. A relação fundamental que a gente tem é o Teorema de Pitágoras, em que a hipotenusa ao quadrado é igual a cada cateto ao quadrado somado. Beleza? A segunda relação qual é? O cateto ao quadrado, aqui no caso o cateto B ao quadrado, é o quê? É a hipotenusa vezes a sua projeção. Tudo bem? Então, olha só, entendeu essa fórmula que esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção? Vocês vão entender a relação de baixo, que é C ao quadrado, ou seja, esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Tudo bem? Bom, a quarta relação qual é? A altura ao quadrado ela é igual ao produto das projeções. Tudo bem? E essa aqui é um pouquinho maior, mas bem tranquila. Olha só como é que funciona. A hipotenusa do triângulo grande vezes a sua altura é igual ao produto dos catetos, ou seja, A vezes H é igual a B vezes C. Tudo bem? Essas duas aqui são mais enjoadas de lembrar, mas como é que funciona? Esse cateto aqui vezes a altura, ele é igual ao cateto oposto, no caso o cateto oposto no sentido do outro cateto, vezes a projeção do seu cateto. Ou seja, B vezes H é igual a C vezes M. Isso vai para o outro lado. Se a gente tomar, por exemplo, se eu só apagar aqui para a gente poder ver com mais clareza, a gente pode fazer isso para o outro lado, que vai ver a seguinte forma. C vezes H é igual a B vezes N. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, vocês o que precisam saber das relações métricas no triângulo retângulo? Vocês precisam entender essa forma, vocês precisam ter essa forma na cabeça, e essa forma vão nos fornecer essas 7 relações. Tudo bem, pessoal? Com isso, vocês conseguem matar qualquer questão. Então, a minha dica é, anota faz esse desenho aqui numa folha, como se fosse um formulário, e bota essas fórmulas que vão ajudar muito. Agora, olha só, a gente pode relacionar essa matéria que a gente está vendo hoje com uma matéria muito importante que a gente viu na aula passada, que é a seguinte, bom, a gente está trabalhando com um triângulo e retângulo, certo? Mas percebam que a gente está falando apenas de relações métricas, ou seja, relações envolvendo lados.
Mas na aula passada a gente fez uma relação importante que fazia, bom, que relacionava ângulos com lados, que era o quê? A trigonometria no triângulo retângulo. Então, por acaso, se vocês estiverem fazendo um triângulo, uma questão, e essa questão for de um triângulo retângulo, bom, o que vocês podem trabalhar? Que a gente já viu. Vocês podem trabalhar trigonometria no triângulo retângulo, que são essas três relações. Vocês podem utilizar à vontade o Teorema de Pitágoras, que é válido para o triângulo retângulo. Tudo bem? E vocês podem usar também as relações métricas que a gente acabou de ver. Então, a ideia é a seguinte: triângulo retângulo, agradeça aos céus, porque você tem uma infinidade de ferramentas para poder trabalhar. Beleza, pessoal? Então, a minha dica é: peguem essas relações. Vocês não precisam se preocupar muito com a relação de semelhança que foi construída. Eu só quis construir essas relações para vocês verem que essas fórmulas não caíram do céu. Então, o que vocês precisam ter em mente? Pegar a figura e pegar as fórmulas e saber associar uma a outra e aplicar nos exercícios. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui hoje, tá bom? Tentem rever esse vídeo mais quantidade de vezes for satisfatória, até vocês entenderem as relações. E pensem sempre naquilo que eu falei, cara. Triângulo, retângulo, você tem Pitágoras, seno, cosseno, tangente e relações métricas. Beleza, pessoal? Valeu, tchau, tchau.